Satisfação a todos e a todas. Mais uma vez sejam bem-vindos ao nosso ramo do direito civil, à nossa discussão, ao nosso bate-papo. E para quem ainda me conhece, eu sou o professor Ari, sou jurista e leciono a disciplina de Direito Civil. E mais uma vez hoje vamos dar continuidade a uma importante temática que faz parte do contexto social, que é a regra do inventário, né? A primeira curiosidade, o que significa inventário? Inventário vem do latim, do verbo invenire. Você descrever algo, descrever alguma coisa. Você está direcionado para o engajamento de uma descoberta acerca de um determinado patrimônio, né? E uma coisa é certa, todos nós, pessoas naturais, pessoas físicas, vamos perpassar pelo chamado inventário, vamos adentrar nessa regra, né? Que é um procedimento que vai ocorrer após o falecimento de um determinado sujeito, chamado de cujos, né? E que nós vamos nos engajar para agora tentar tomar conhecimento daquele acervo que até então lhe constituiu no passado, que era o seu patrimônio, e hoje é notoriamente conhecido como herança. Então, o inventário, esse procedimento burocrático, que tanto vai acontecer perante a via judicial ou administrativa, vai ter essa finalidade de tentar formalizar um conhecimento acerca de um determinado aparelhamento patrimonial, né? Você descrever esse acervo, e não só descrever, mas futuramente preparar a partilha, a cota que vai caber a cada um dos herdeiros pelas quais eles vão ter direito a receber, né? Então a finalidade do inventário é essa, né? Você buscar o levantamento dos bens, buscar o levantamento dos valores que vão obviamente fazer parte desse universo dessa herança, descrever minuciosamente o que compõe cada um desses acervos, catalogar, por sua vez, todo o aparelhamento material desses acervos e aí, quem sabe também futuramente já identificar, né? Aproveita o inventário, você já legitima, você já identifica quem são esses futuros contemplados herdeiros, né? Você já menciona esses legitimados nesse determinado procedimento burocrático. E é notório que isso seja fundamental à sua ratificação, porque, mais uma vez, a partilha futuramente deve ser ratificada com base em todo esse instrumento de descrição, né, de conhecimento acerca dos acervos que ali estão sendo apresentados. Então, a finalidade do inventário é um aparelhamento burocrático que vai ter esta responsabilidade de preparar futuramente essa partilha, para que cada um dos herdeiros venha assim se contemplar perante as suas respectivas cotas pelos quais eles vão assim a receber. É claro que o inventário, nós obedecemos duas principais modalidades, né? O chamado inventário administrativo, que até então ele surgiu na Lei 11.441 de 2007, que até então não existia essa modalidade de inventário, nós somente tínhamos a outra modalidade, que é o chamado inventário judicial, né? E o inventário administrativo, ele vai obedecer alguns pré-requisitos. Mas antes de mais nada, o que é esse inventário administrativo? Ele vai ser realizado, todo o seu aparelhamento de descrição, de interpretação, perante o cartório competente de notas. Detalhe, o cartório competente considerando o domicílio do finado, né, do decujus. Então é através desse cartório, desse determinado local, que vai assumir o compromisso de futuramente tomar conhecimento de toda a materialidade, de todas as provas que estão ali sendo apresentadas para o senhor tabelião, perante, claro, os herdeiros, né, sobreviventes e juntamente com o advogado. E aí sim, a finalidade é você resgatar a chamada escritura pública definitiva em sede de inventário. Mas para que antes você resgate essa escritura pública, é óbvio que você vai ter que cumprir com algumas regras específicas. Principais delas é justamente já informar acerca dessas provas documentais, periciais, se for o caso até alguma testemunha, para que ali tome ciência de toda essa razão o senhor tabelião e aí venha lavrar futuramente essa escritura pública. Então, a vantagem do inventário administrativo ou extrajudicial é que, obviamente, requer menos tempo, ele está de acordo com a celeridade, né? Ele não demora tanto tempo comparado, obviamente, ao judicial. Claro que isso é muito relativo, né? Normalmente, o inventário administrativo, ele, por baixo, né? Por alto, assim, melhor dizendo, ele não fecha em menos de 30 dias. Vai depender muito daquilo que está sendo analisado, discutido em sede de patrimônio, tá? Mas a vantagem comparado ao judicial é que ele não vai transcorrer tanto tempo assim, né? Ele vai ser menos burocrático comparado ao judicial. Basta que as partes envolvidas todos estejam com a sua plena capacidade civil, ou seja, todos têm que estar na condição de maiores de idade.
não exista também entre os herdeiros nenhuma situação de conflito de interesses, eles não têm que, obviamente, estar em litígio entre si, tá? Isso é muito importante, porque a via administrativa todos devem estar em concórdias, né, em concordância, para que futuramente venham formalizar essa escritura pública, e, acima de tudo, que não haja infringência de interesses de menores, que não haja justamente esses menores para que faça parte desse determinado contexto. Tá? Havendo, obviamente, menores, nós temos que repassar essa responsabilidade para a via judicial. E, normalmente, o inventário extrajudicial também não aceita, não admite a presença do testamento. Tá? Muito embora, atualmente, o STJ, é uma decisão recente, já da quarta turma do STJ, desde 2019, precisamente desde outubro, que já vem flexibilizando a possibilidade também do inventário extrajudicial também vir a ser analisado perante a via administrativa, tá? Com a presença, obviamente, do testamento. Então, este inventário extrajudicial pode, de repente, transcorrer na via administrativa, mesmo com a presença do testamento. É o que o STJ já vem firmando esse entendimento. Desde que preencha os pré-requisitos que nós já conhecemos. Que os herdeiros realmente detenham da sua legitimidade plena, que estejam em consonância, em plena concordância, não haja divergência entre si, e que a presença também do advogado é de suma necessidade, é um outro pré-requisito. Que não haja conflito de interesses. E aí o Tribunal Superior já vem entendendo, não há nenhum óbice, nenhum impedimento para que os cartórios dos estados, das cidades propriamente ditas, venham regulamentar essa situação, para que também venham possibilitar essa alternativa para que as partes já formalizem todo o trâmite em sede testamentária, mesmo na via administrativa. Então isso vai ter que ser uma regra adaptada perante os cartórios competentes, através de seus próprios regulamentos, para que assim venha possibilitar também a transcorrência, né, todo o percurso normal em sede de inventário na via administrativa. Então, nesse caso, é perfeitamente possível, né? Muito embora nós tenhamos a velha regra tradicional, que o inventário extrajudicial não admite testamento, mas atualmente nós já podemos flexibilizar. Tá? Agora, é claro, que em se tratando normalmente de matérias, né, não patrimoniais, como, por exemplo, reconhecimento de filiação, como, por exemplo, a questão da tutela, do exercício da curatela, né? Aí já são matérias bem mais específicas que denotam justamente o percurso perante a via judicial competente, mesmo com a presença do testamento, mesmo que os herdeiros estejam em concordância, em consonância, mas é uma matéria muito mais específica que necessita de um órgão julgador. E aí nós temos que direcionar a discussão do inventário em sede testamentária perante a via judicial competente. Então, nesse sentido, nós não temos outra saída, né? Porque aí já é uma matéria muito mais específica, as chamadas matérias não patrimoniais. E aí vai ter que ter a presença do douto juízo competente, tá? Então, dentro desse panorama, o inventário extrajudicial criado pela Lei 11.441 de 2007, né, veio com essa proposta, tá, de fazer com que haja uma desjudicialização, ou seja, retirada da competência do juízo para outorgar aos cartórios, para que eles também possam realizar a lavratura da escritura pública sem necessariamente perpassar por todo um devido processo legal. E, obviamente, também não haverá necessidade de homologação judicial após a formalização dessa escritura pública. Então, como já havia falado anteriormente, no mínimo, normalmente por alto, no mínimo em 30 dias, nós já podemos concluir esse inventário na via administrativa, para que ali os herdeiros já saibam previamente as suas futuras cotas pelas quais eles vão receber em sede de partilha. Tá? Outra informação importante também é que o inventário, o inventário judicial, ele ainda não desapareceu. Isso daí é fato, tá? Isso daí a gente não pode deixar de não mencionar. Ele ainda transcorre, até porque havendo litígio, havendo obviamente a presença de menores, havendo também a presença do testamento, vamos precisar do intermédio da intervenção do juízo competente. Claro que a presença do Ministério Público é de suma necessidade, porque ali, não só como ele está atuando como fiscal da própria norma, mas também para a defesa dos interesses dos menores. E também é uma presença obrigatória do Ministério Público que vai figurar nesse determinado cenário. Então, torna-se contundente que o inventário judicial, que até então era regra, mas ainda continua a prevalecer, muito embora a proposta seja perante
transcorrer pela via administrativa, mas nem todos os procedimentos assim devem obedecer, até porque nem todos os herdeiros podem estar em sintonia, né? Infelizmente, alguns herdeiros podem entre si litigar e aí vão precisar do auxílio do advogado e também do auxílio do judiciário para tentar apaziguar os ânimos dos interessados, tá? Uma questão importante que a gente não pode esquecer do inventário, tá? É que você vai precisar também resguardar toda a quitação de determinadas dívidas. Não pode existir, não pode ser finalizado nenhum inventário com pendência de débitos, tá? Até porque isso tem que estar definitivamente formalizado, lavrado e apresentado informado perante o senhor tabelião competente. Então, o que acontece? Antes de você finalizar esse inventário, torna-se contundente que o inventariante, ou seja, aquele representante oficial do próprio espólio, dentro da regra do inventário, né, aquele herdeiro que vai assumir esse compromisso, que vai ser oficializado com esse propósito, ele tem que realizar justamente essa prestação imediata de débitos perante aqueles credores do decujus, né? É uma situação fundamental para que não haja nenhuma pendência de nenhum débito, tá? Então, o inventário ele precisa ser transcorrido de uma forma mais transparente possível, sem nenhuma pendência fiscal, tá? E, por outro lado, caso, de repente, alguma dívida deixe de ser mencionada durante o inventário, é óbvio que essa dívida pode futuramente ser mencionada em outro momento oportuno. Paralelamente, algum credor poderá ingressar na via judicial com pedido de cobrança, pelo simples fato daquela dívida não ter sido saldada anteriormente durante o percurso do inventário. Então, normalmente, alguns inventários judiciais, pelo simples fato da sua demora, que atenta contra a celeridade do processo e contra a razoabilidade também, contra a razão oportuna do processo, é em virtude disso, né? Porque muitas das vezes nem todos os débitos foram saldados, nem todos os débitos foram previamente informados, né, perante o inventariante com os demais herdeiros. E aí, surgindo ainda alguma pendência, pode ser que ainda não tenha transcorrido por completo o inventário, o juiz poderá dar um efeito suspensivo para primeiro mandar saldar a quitação desse imposto, mesmo que futuramente já tenha finalizado, mas se porventura surgir, aí os credores tranquilamente poderão resgatar com pedido de cobrança. E aí, com muitos juros, atualizações monetárias, que muitas das vezes vai ter que acionar agora a cota de cada um daqueles herdeiros, até porque a partilha já pode, de repente, até ter sido finalizada, né? É claro que os credores eles vão acionar imediatamente o espólio para resgatar os seus créditos, ou já finalizando o inventário, se porventura no futuro for descoberta uma outra dívida que deixou de ser mencionada previamente no inventário, aí sim os credores eles vão acionar individualmente cada um daqueles determinados herdeiros que agora, por sua vez, já receberam as suas cotas definitivamente formalizadas, partilhadas e identificadas. E aí se torna também um prejuízo para eles, até que eles consigam provar o contrário, tá? Com relação ao pagamento dos impostos, tá? O inventário ele também deve respeitar principalmente a quitação do chamado Imposto de Transmissão Causa-Mortes e por atos de doação, que é o chamado ITCMD. Esse imposto é o recolhimento fiscal, né? Os estados brasileiros eles recolhem com base justamente em um percentual que varia de acordo com a herança que está sendo ali cobrada. Claro que alguns estados cobram de uma forma progressiva, outros normalmente já têm um imposto fixo, um valor fixo, um percentual fixo. Isso varia conforme a legislação estadual, né? Isso traz reflexos? Consequentemente, sim, porque o inventário também precisa ser finalizado. Antes disso, a chamada quitação do ITCMD, que vai incidir sobre o valor venal daqueles determinados bens que, porventura, os herdeiros futuramente assim vão resgatar. Então, este valor venal, ou seja, esse percentual, ele vai incidir de uma forma, alguns proporcionais ou de uma forma fixa, né, que varia entre 2 a 6% ou até mais. Tá? Esse comprovante, esses recibos também já devem estar apresentados, anexados nos autos do inventário para comprovação indubitável para que futuramente aí sim o inventário venha a ser concluído e aí a partilha venha a ser ratificada com isso. Claro que a escritura pública é uma consequência outrora da quitação do ITCMD e também da quitação dos débitos dos credores. Então você perceba que tudo está relacionado. O inventário ele não pode ser concluído com pendências, tá? E uma dessas pendências leva em consideração também a chamada quitação do imposto.
que ele vai justamente direcionar durante esse procedimento burocrático do inventário, dentro dessa realização, para que aí sim cada herdeiro venha satisfazer com a sua cota individualizada. Tá? É uma coisa importante que nós não devemos esquecer. A resolução própria do CNJ, a resolução número 35, já tem um certo tempinho, ela é de 2007, ela vem justamente nos informar os documentos essenciais para que as partes, né, os legitimados, possam assim consignar e informar perante o cartório competente para dar início ao procedimento da abertura do inventário. Tá? São documentos pessoais não só dos herdeiros, como também associados ao decujus e também com relação aos acervos, tá? As certidões, principalmente as chamadas certidões negativas de débitos. Tá? Essas certidões devem estar anexadas justamente nos autos do inventário para que ratifique a não realização, a não existência de nenhuma pendência de impostos e também nenhuma pendência de débitos. Tá? Então isso tudo, todo esse aparelhamento, quais os documentos que eu tenho que anexar, os originais, as eventuais cópias, a resolução número 35 do CNJ, já desde 2017, já vem nos informando precisamente o que é necessário que os herdeiros venham a se informar perante a via administrativa e também a via judicial competente. Lembrando que, conforme já havia mencionado, a presença é obrigatória do advogado, quer seja na via judicial, quer seja na via administrativa. Muitas das vezes as pessoas perguntam, né? Sim, mas eu não tenho condições de pagar um advogado particular. Né? Então, nesse caso, nós temos que transcorrer perante a Defensoria Pública. Mas a presença do advogado é de suma necessidade, até porque ele vai orientar, melhor dizendo, todo o procedimento do inventário. Tá? Vai instruir melhor o seu inventariante. Né? A presença técnica do profissional para que venha aparelhar todo esse trâmite do inventário. E aí também necessitará justamente da assinatura do advogado na chamada escritura pública definitiva, porque ali é o ato formal que tudo deverá estar formalizado com bom êxito, conforme justamente a proposta da Lei 11.441 de 2007. Então, torna-se necessário a presença do procurador definitivamente representado e constituído, quer seja no âmbito judicial, quer seja no âmbito administrativo. Algumas pessoas normalmente perguntam, mas eu também não tenho condições de saldar o pagamento dos emolumentos, das taxas, até mesmo da escritura pública, né? Eu não tenho condições materiais, financeiras de arcar com esses compromissos. E aí torna-se contundente, então, que antes de finalizar a via administrativa, né, o advogado, essa tarefa dele, juntamente com a defensoria, que faça um peticionamento, um comunicado para solicitar, perante a via judicial competente, uma isenção do pagamento desses determinados emolumentos, dessas determinadas taxas. É o chamado pedido de isenção, dentro da regra da gratuidade judiciária, com base na Lei 10.060/50. Desde que você comprove que, entre aspas, está na condição de pobre no sentido da lei, o advogado ele poderá tranquilamente formalizar esse pedido perante a via judicial para que assim o juiz, ao observar, dê um despacho ou uma decisão formalizando o seu pedido e ao mesmo tempo isentando você do pagamento desses impostos, dessas taxas, desses serviços perante a via administrativa competente. Então é uma saída que alguma das partes muitas das vezes se subsidiam quando não tem condições econômicas, materiais, financeiras de arcar com todo esse compromisso, né? Principalmente perante o cartório, porque normalmente varia, né? O preço de uma escritura pública varia entre os determinados serviços notoriais do nosso país, né? Não chega por menos de R$ 200, né? Então, nem todos assim têm condições de saldar esse compromisso, tá? Então, a única saída é você justamente direcionar para o seu advogado para que ele, por sua vez, possa solicitar uma isenção dentro da regra da gratuidade, para que você venha a ser eximido de honrar, de saldar com esses compromissos perante a via administrativa competente, para que você deixe de assim pagar. Tá? É uma alternativa que também a Lei 10.060/50, a Lei da Gratuidade Judiciária, vai assim nos oportunizar. Tá? Uma coisa também importante, nós não esquecermos, né, dentro da regra do inventário, é que, segundo a regra lá do CPC, lá no 611, normalmente o inventário ele obedece um prazo de início até a sua eventual finalização. Né? A lei ela nos oportuniza que o inventário deve estar concluído dentro de 60 dias. Tá? Normalmente a contagem se inicia após o falecimento de alguém, a chamada abertura sucessória, e vai transcorrer até que, obviamente, um eventual inventariante venha a ser
definitivamente nomeado. É claro que normalmente as pessoas me perguntam, mas é possível que eu venha me habilitar no inventário, mesmo após 60 dias, a partir do momento que ele já iniciou, desde o falecimento de alguém, eu posso ainda me habilitar depois disso, sem nenhum problema, tá? Isso daí normalmente é uma regra clássica trazida pelo nosso ordenamento para que as pessoas possam, de repente, se adequar a esse determinado momento, a esse prazo que a lei justamente está nos estipulando. Mas também você não vai ficar eximido de adentrar mesmo após transcorrer esse prazo legal de 60 dias. Apesar que o STF já lavrou uma determinada súmula que eles entendem, né, o judiciário do STF entende, que mesmo que você também venha perpassar, você não vai ficar eximido, mas também você deverá pagar uma determinada chamada multa de atraso, né? Existe até essa súmula que eu observo aqui, que é a súmula 542, tá? Que o STF ele ainda pode, né, ele entende que você pode se habilitar posteriormente, mas não vai ficar eximido do chamado pagamento dessa multa de atraso, né? Que você perpassou o prazo de 60 dias, que normalmente é uma regra clássica para todos. Regra geral, muitos se habilitam depois de 2 meses, né? E você não vai ficar impedido de se habilitar, mas também alguns cartórios podem também querer ainda cobrar uma determinada taxa perante esse determinado retardamento, perante esse determinado atraso, tá? Que deveria estar adequado dentro do prazo de 60 dias. E assim perpassou esse prazo legal, tá? Então, dentro desse panorama jurídico, nós temos que observar a regra dos 611 lá do CPC. Outra importante informação: se o inventário for judicial, a tarefa do inventariante, devidamente auxiliado pelo advogado ou a defensoria pública, formalizar o chamado documento Primeiras Declarações. Essas primeiras declarações, esse relatório, essa petição, esse comunicado, é com propósito único e exclusivo do senhor inventariante, auxiliado pelo advogado, como eu já havia dito, formalizar o que ali essa petição? Justamente informar, descrever, lavrar os acervos, né? Comunicar acerca do paradeiro dos herdeiros, ao mesmo tempo mencionando onde é que eles precisam, onde é que eles se encontram, né? Em que cidades eles residem. Então, esta petição é uma espécie de um balanço geral do espólio. Vai informar perante a via judicial competente tudo ali o que está sendo analisado, o que pretende ser avaliado e o que pretende futuramente ser partilhado. Então, dentro desse panorama jurídico, é tarefa dessas primeiras declarações já informar todo aquele cenário que o inventário ali vai transcorrer. Não só de natureza patrimonial, não só informar a existência desses determinados acervos, a descrição desses bens, informar os valores, a cota que vai caber a cada um dos herdeiros, mas também informar quem são esses herdeiros. Descrever justamente as suas características. Tá? Essas primeiras declarações também vão obedecer um prazo legal. E eu até mencionei aqui para vocês, aqui na redação, deixa eu observar aqui do CPC, que é o 617, ele também já vem mencionar que normalmente as primeiras declarações observam um prazo de apresentação de 20 dias. Tá? Dentro desse prazo, para que o juiz ele possa tomar conhecimento e aí mandar notificar, citar justamente esses herdeiros que já foram mencionados previamente. E aí vem a seguinte pergunta: ao receber essa cópia dessas primeiras declarações, esses herdeiros podem também contestar? É possível, tá? Eles podem contestar pelo simples fato deles não concordarem com aqueles valores que estão sendo apresentados, né? Não concordar justamente com outro posicionamento de outros herdeiros que ali foram mencionados, que podem alguns entenderem que realmente não sejam herdeiros. Então essas críticas, essas eventuais contestações, dentro desse panorama jurídico, o juiz competente ele vai analisar, de um lado, esse documento e de outro lado, a contestação daqueles que discordam dessas primeiras declarações. Mas é um dever de casa que o inventariante, devidamente ministrado, né, auxiliado pelo advogado, ambos assim deverão formalizar perante a via judicial, tá? Para que futuramente o juiz, ao analisar, possa dar um deferimento definitivo. Tá? E o inventário. O inventário, ele obedece todo esse procedimento burocrático perante a via administrativa. Você contrata o advogado, você junta os documentos. É tarefa do advogado já fazer um plano, obviamente, propriamente dito, uma minuta da chamada escritura pública. Essa minuta já deve informar todo o aparelhamento, todo aquele universo que vai compor essa herança, não só o aspecto patrimonial, mas também com relação à pessoa dos herdeiros, tá? Porque o objetivo da via administrativa, como nós já sabemos, é você formalizar futuramente essa escritura.
Então, normalmente o percurso observa, né? Todo esse percurso da via administrativa é tarefa do advogado já informar essa minuta, né? Essa petição, esse comunicado simples, tá? Esta petição depois vai ser direcionada para a via administrativa, o senhor tabelião, ao tomar conhecimento, vai informar justamente os órgãos competentes, a Secretaria do Estado, a própria Procuradoria de Finanças do Estado, todos ali vão tomar ciência desse documento, tá? Que vai posteriormente devolver para o cartório as informações ratificadas. E detalhe, não esqueça que nesta minuta que vai justamente anteceder o trabalho da escritura pública, já deve estar anexado os documentos essenciais, principalmente os recibos, os comprovantes de quitação do IPCD, né, os eventuais débitos que ali já deve estar saldado perante os credores. Tudo deve estar definitivamente lavrado e formalizado. Não deve haver pendências. Tá? Por quê? Porque se houver, como já havia explicado anteriormente, se houver pendências, haverá justamente o receio de, posteriormente, os próprios credores acionar a via judicial com seus pedidos de cobrança. E aí nós vamos ter que agora redesignar, proceder uma anulatória daquilo que tudo foi feito anteriormente. E aí vai ocasionar um grande prejuízo, principalmente para aqueles determinados herdeiros que já receberam as suas eventuais cotas. Tá? Então esse percurso do inventário ele segue, principalmente na via cartorária. Né? Você apresenta esse plano de minuta, você posteriormente obtém essa escritura pública para que assim definitivamente todo esse trâmite venha a ser formalizado com bom êxito. Detalhe, perante a via administrativa, óbvio que entre os determinados herdeiros, eles já informaram previamente, já na própria escritura, né? Tudo ali já está formalizado. A cota que vai caber a cada um, com base naquele prévio acordo que entre eles já sim foram realizados com bom êxito, perante, claro, o intermédio do próprio advogado e também, se for o caso, auxiliado pelo inventariante. Tá? Então, dentro desse panorama, o inventário administrativo hoje está sendo visto como uma grande alternativa caso não haja justamente conflitos de interesses, não haja justamente a presença de menores, para que assim tudo venha a transcorrer com bom êxito. Tá? Então, hoje nós iniciamos justamente essa fala do estudo do inventário dentro desse panorama jurídico. Tá? Nos nossos próximos encontros vamos ainda continuar debatendo algumas coisas nesse sentido acerca do inventário, já associando para a regra da partilha, e espero que vocês tenham gostado desse primeiro momento acerca do que é o inventário, qual é a sua verdadeira finalidade, a sua proposta dentro do certame, quer seja cartório, quer seja dentro do procedimento judicial, perante a figura do juiz competente. Tá? Espero vocês no próximo vídeo e não esqueçam, todos aqueles que, obviamente, lutam a favor da justiça, é direito de todos nós buscarmos as informações, e o direito é da sociedade. E o inventário é uma regra que todos nós um dia vamos ter que perpassar. Tomara que seja de uma forma amigável para que tudo venha a transcorrer de uma forma transparente, sem nenhuma demora, para que não atente contra a celeridade. Tá? Espero vocês no próximo vídeo. Um grande abraço a todos.